Questões, flashcards ou aulas e como distribuir isso na minha preparação? Talvez seja a pergunta que eu mais recebo depois de quais plataformas eu usei, e hoje eu vou te explicar qual é a minha filosofia e como eu enxergo essa decisão. Meu nome é Pedro Martins, eu fui primeiro lugar geral na prova de residência do Einstein, primeiro lugar em radiologia na Unifesp, Unesp, Unicamp, Santa Casa de São Paulo, também fui aprovado na USP São Paulo, no Sul São Paulo e no Enare para a UFMG, e o meu objetivo com esse canal é ajudar você a estudar melhor e ser aprovado na prova de residência médica. Então não deixa de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar nessa série e também de curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. Veja, questões, flashcards ou aulas. Por que as pessoas têm essa dúvida? Porque o tempo é escasso. E sendo o tempo escasso, você não consegue fazer 1 milhão de questões, assistir todas as aulas e ainda revisar o conteúdo em flashcards. E aí vem a dúvida, eu pego conteúdo inédito ou eu foco nas revisões? Eu tenho um método de estudo mais passivo ou eu foco em métodos mais ativos, como questões e flashcards? Eu gosto muito de método ativo, então eu fiz basicamente só questão em flashcard. Fiz 26 mil questões ao longo da minha preparação, usei predominantemente o Medcoff para fazer questões e fiz 223 mil flashcards, usando predominantemente a Osler como plataforma de flashcards. E isso é o que eu acredito e é o que as pesquisas mostram também, que é o mais legal, né, que vai te levar a um melhor desempenho. Então, se você pegar 100 pessoas, randomizar 100 pessoas para fazer questões flashcards, pegar 100 pessoas para assistirem a aula, colocar as pessoas para fazer a prova depois, quem faz questão e flashcard vai tender a ir melhor. E foi com base nisso que eu tomei a minha decisão lá no início do ano. Mas acaba aqui? Não, definitivamente não acaba aqui. Isso que eu te falei é um bom ponto de partida, mas não é o caminho todo, não é tudo o que você precisa fazer. Por quê? Porque ao longo do tempo você vai necessariamente fazer um volume muito alto de questão. Por exemplo, eu fiz 26 mil questões, isso é muita coisa, 220 mil flashcards. Só que chega uma hora que você chega a um platô para determinados assuntos. Nem todo assunto também você vai aprender da mesma forma. Tem coisa que é mais direta, né? Questões que cobram ali um nível de complexidade muito mais direto, tem questões que vão cobrar mais raciocínio e você tem que desenvolver autocrítica ao longo do processo. Então, ao passo que eu recomendo, e o que eu fiz foi começar com questões e flashcards, eu não vou abominar métodos passivos de estudo, como é o caso de aulas e artigos. E eu vejo que as pessoas, quando tendem a ir mais para questões e flashcards, tendem a olhar para métodos passivos e falar assim, ah não, não dá, porque você não vai reter e tudo mais. Isso pode valer como ponto de partida, mas definitivamente não vale como caminho depois que você começa o processo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que assistiu a aula o ano inteiro, não fez nem 10 mil questões ao longo do ano de preparação e está fazendo oftalmologia na UFMG. Passou basicamente assistindo a aula e fazendo um volume de questões baixo. O que importa de verdade, muito mais do que o método de estudo que você faz, é o que você extrai dele e como que você vai extrair o máximo das suas questões e dos seus flashcards, desenvolvendo autocrítica. Você tem que ser capaz de sair de si mesmo, olhar para si de fora, depois que você faz uma questão, e falar, olha, eu errei a questão por isso. O processo cognitivo que essa questão me exigiu foi esse aqui. E aí, porque eu não sabia tal coisa, eu errei. Ou então, eu acertei a questão, eu tive a intuição correta, eu consegui enxergar qual era a resposta certa, mas o meu raciocínio não fechou redondinho, eu não segui o raciocínio completo. E as questões são diferentes e não existe bala de prata para todos os assuntos. Para cada assunto você vai estudar de uma maneira. Vou te dar alguns exemplos aqui. Tem questões que só vão te dar um quadro clínico e perguntar o diagnóstico. Então, seu desafio é basicamente identificar o diagnóstico. Você não tem muito o que fazer. Tem outras questões, e grande parte das questões cabe dentro desse balde, que são fluxogramas. Então, sífilis congênita, você vê se a mãe foi adequadamente tratada ou se ela não foi adequadamente tratada, e aí vê se a criança fez o líquor, se ela está sintomática, se ela tem alguma coisa no exame físico, para determinar qual penicilina, se você vai acompanhar, enfim, aquilo tudo cabe dentro de um fluxograma. Reanimação neonatal, da mesma forma, se a criança é muito prematura, ou se ela é só prematura, ou se ela é a termo, e aí você vai ter fluxogramas distintos, né? Um tipo de conceito que é muito cobrado, você não começa com pressão cardíaca na reanimação antes de entubar a criança. Tem várias coisinhas que são cobradas e que são muito estruturadinhas, ainda que não seja um nível específico de cobrança, assim, ah, beleza, deu o quadro clínico e cobrou o diagnóstico, cabe tudo dentro de um fluxograma. E aí você tem que identificar essas questões que são fluxogramas também. E outras questões vão te cobrar um nível de raciocínio mais elaborado. As provas de São Paulo são mestres nisso. Einstein, USP, Sírio, Unifesp, são questões que muitas vezes te dão o quadro clínico, não te dão exatamente o que elas perguntam, ou seja, ela vai te dar o quadro clínico, não te dá o diagnóstico, aí você tem que assumir, por exemplo, que o paciente passou por um tratamento, e aí vai te apresentar um efeito adverso e perguntar a conduta.
Ou seja, você vai ter aí 3, 4 etapas de raciocínio para você conseguir chegar na resposta. E as provas de São Paulo estão fazendo muito, mas muito mesmo isso. Conforme você identifica esses tipos diferentes de questão, você consegue afinar a sua metacognição para entender melhor os motivos dos seus erros. E uma vez que você entende os motivos dos seus erros, você passa a ser cada vez menos tolerante e ficar cada vez mais constrangido de errar a mesma coisa 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Isso que é o mais importante na preparação. Muito mais do que questão, flashcard ou aula. Eu quase não assisti a aula, assisti só às 73 horas. Digo que assistir a aula é errado? Não, absolutamente não é errado, mas você tem que saber fazer o melhor uso disso. No meu caso, usei aula para quê? Para tapar buraco de questão. Tô fazendo questão, eu tô vendo ali que tem alguma coisa que não tô acertando, mas que tá faltando um conteúdo, vou ver uma aula, vou assistir um artigo. Um exemplo muito bom disso na minha trajetória foi gasometria. Gasometria eu não aprendia de jeito nenhum, tipo assim, já tinha estudado alguma vez, mas estava errando as questões, não estava indo bem nas questões. Daí, fazia, não acertava. Eu falei assim, pô, beleza, já assisti a aula não me ajudou em muita coisa, apesar de ter uma plataforma boa. Eu falei, cara, não tá dando, né? O que eu fiz? Peguei um artigo do New England, uma revisão muito boa sobre distúrbios hidroeletrolíticos. Depois de fazer o artigo, fiz questões, continuei fazendo ao longo do ano e pronto, parei de errar a questão de gasometria. Não aquela interpretação mais direta de acidose, metabólica, respiratória e tal, mas aquelas compensações, delta-delta, distúrbios mistos, as causas específicas. Isso é tudo bem difícil assim, de você assimilar pela primeira vez para romper aquela barreira e começar a acertar. Por que eu consegui acertar essas questões e desenvolver essa facilidade? Porque eu identifiquei qual era o ponto crítico e eu vejo que os alunos, muitas vezes, quando buscam plataformas, quando buscam mentorias, etc., eles querem delegar isso, sendo que a melhor ferramenta e a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo ao longo da preparação para a residência médica é se conhecer melhor, se tornar uma pessoa com mais repertório, uma pessoa mais inteligente. Então, muito mais do que escolher um método específico, questão, flashcard, aula, o que você tem que colocar na sua cabeça é que a questão da prova, na hora que você chega lá, ela não liga para o que você fez até ela. O que ela liga é, eu tenho essas alternativas, uma delas vai ser a certa, você vai marcar a certa ou não. E você tem que fazer isso várias vezes, repetidamente ao longo da prova. Você tem 75 na prova do Einstein, 120 na prova da USP, grande parte das provas vai ter 100 questões. A questão não liga se você acertou adiante dela, se ela é a primeira questão que você está fazendo na prova, se ela é a última, se você fez outra prova na véspera, qual foi o seu método. Ela não liga para nada, ela só liga para o tanto que você sabe. Então, você não tem que ser tarado com uma ferramenta, você não tem que ser tarado com um caminho, para um meio. Você tem que ser tarado com chegar lá no dia, na sua prova, inédita, que você quer entrar naquele lugar e acertar as questões. O meio que você vai usar para isso não importa. O que importa é você saber identificar o que te falta e preencher essas lacunas. E existem inúmeras formas de fazer isso e nenhuma delas é absolutamente superior à outra. O que eu gosto de fazer questões, entender os meus erros e colocar isso na revisões passadas de alguma maneira. Seja na revisões passada com questões, uma parte das plataformas não é boa para isso, seja na revisões passada com flashcards. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida sobre a sua preparação, fica à vontade para mandar aqui nos comentários. Nos próximos 7 dias eu vou ficar muito feliz em responder todas as dúvidas e vou gravar também um vídeo respondendo as perguntas e respostas. Agora vamos passar para a segunda parte do vídeo, em que eu falo sobre como eu selecionava questões ao longo do ano e como eu selecionava os flashcards, porque essa é uma pergunta natural que vai aparecer conforme você for organizar a sua preparação. Questões, basicamente, eu usava o Medcoff, eu comecei a fazer as questões no início do meu ano de preparação, foi em novembro de 2024, comecei a fazer as questões a partir do guia estatístico. Então eu coloquei o guia estatístico para a USP São Paulo, que era a minha prova principal, e aí peguei os temas dos que mais caíam para os que menos caíam e não fui estudando acéfalo. O que eu fiz foi, peguei, olhei e falei, tá, o que aqui que eu sei, o que eu gosto mais e o que eu não sei ou que eu gosto menos. Eu vou priorizar as coisas que eu não sei e as que eu gosto menos. Por quê? Quando eu estiver muito motivado, eu pego e estudo essas coisas, sano esses gaps, e aí, a partir disso, eu posso passar para as coisas que eu gosto mais ou que eu já sinto um certo domínio. Um bom exemplo disso, sífilis. Sífilis cai em tudo, né? Então, por mais que a incidência de infectologia, sífilis, não seja alta, sífilis cai em infectologia, cai em urologia, cai em ginecologia, cai em pediatria. Então, você tem que saber muito bem de sífilis. Porque se você souber, isso pode aparecer nas 100 questões da sua prova. Ao passo que outros tipos de problema, por exemplo, colecistite, pode aparecer na cirurgia, obviamente, e em muito menor escala um paciente com colecistite na UTI, na clínica médica, por exemplo, vai ser extremamente raro. É um negócio que tem ali um nicho específico. Agora, sífilis não. Sífilis pode cair em absolutamente todo canto. Então, independente da incidência específica ali dentro da infecto ou dentro da gineco, é um tópico absolutamente importante. Eu peguei essas coisas absolutamente importantes e falei, tá, beleza, vou estudar elas. Então, eu estudei sífilis, estudei HIV, estudei
ignorei antibiótico terapia, que era um ponto fraco que eu tinha ignorado ao longo da faculdade. Veja que eu não peguei o cronograma de um cursinho ou do outro e falei, ah, vou seguir isso aqui. Não, eu peguei um ponto fraco meu. E é isso que você tem que fazer. Você tem que saber identificar quais são as suas deficiências, porque aí você vai priorizar essas deficiências e sanar as deficiências ao longo do tempo. Não adianta você esperar uma receita que outra pessoa vai te dar, porque várias outras pessoas vão seguir aquela receita também. Então, ah, eu vou seguir o cronograma do cursinho, vou fazer as revisões do cursinho, vou isso, vou aquilo, do jeito que... Não, isso não adianta. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo isso. E aí, qual que vai ser o seu diferencial? O que vai fazer você passar e não outra pessoa? Sem dúvida, é você ser capaz de olhar para si mesmo e identificar essas lacunas. Daí, beleza, priorizei esses tópicos. Quando eu estava muito motivado, eu estudava coisas que eu gostava menos. Quando eu estava menos motivado, eu estudava coisas que eu gostava mais, ou que eu já dominava. E aí fui indo do mais incidente para o menos incidente ao longo do tempo, de forma que os temas super incidentes, trauma, neonatologia, sífilis, eu tinha que revisar eles infinitas vezes ao longo do ano. Não é 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, torcendo para não ter o 365, né, que é você não passar depois. Não! O que eu tinha que fazer ali era o seguinte, cara, esses tópicos aqui, trauma, por exemplo, eu tenho que ter contato toda semana com trauma. Não é, ah, vou revisar trauma, vai ter minha revisão 1, revisão 2, revisão 3. Isso é a coisa mais idiota que existe. Você tem que saber tudo daquilo. Ao passo que leucemias, por exemplo, é um negócio que cai muito pouco. Quando cai uma questão a cada sei lá quantas provas, eu deixei para olhar na véspera, entendeu? Ignorei ao longo do ano todo. Não tô falando que essa é a melhor forma de você estudar para você ser um médico melhor no futuro, assim. Não é esse o meu conselho. Agora, se você quer passar numa prova, você tem que estudar mais do que cai mais, e isso você tem que estudar exaustivamente. Minha filosofia foi, eu tenho que acertar 90% dos 80% que mais caem e 50% do resto. Dessa forma, eu faço 72% nos mais incidentes, 10% do restante, 82% eu tô dentro em qualquer lugar. Felizmente deu certo. Falei sobre as questões, agora eu vou falar sobre flashcards. Flashcards, basicamente, peguei o cronograma do extensivo da Osler em janeiro, né, quando iniciou, antes eu já tinha revisado alguns decks para esses temas mais incidentes, peguei o cronograma do extensivo e segui basicamente do jeito que estava lá. Então, não fiquei pensando demais, levantava todo dia, fazia os cards novos, depois fazia as revisões, me preocupava em manter em dia e era isso. Era para ser um negócio de baixo esforço cognitivo para organizar, mas não um baixo esforço cognitivo na hora. Eu só queria alguém que me falasse assim, ah, não, beleza, faz esses cards aí. Porque eu sabia que se eu passasse pelo conteúdo todo, independente da fonte, independente de qualquer coisa, eu seria capaz de reter, né, e de manter aquele conteúdo ali quente para quando eu precisasse nas provas. Foi essa a minha estratégia. Quer dizer que para você vai ser o melhor? Não. Se você errar uma questão, para toda questão que você errar, o que vai fazer você aprender de verdade não é o banco que você usa, não é a plataforma que você usa, não é quantas aulas você assiste. É a sua capacidade de olhar para si mesmo e falar, eu errei por causa disso. Eu não posso errar de novo uma questão que cobre essa habilidade ou esse conceito por esse motivo específico. E você vai ficar pouco tolerante com isso, você vai dar um jeito de registrar isso e ficar cada vez mais constrangido quando acontecerem erros sucessivos. No próximo vídeo eu vou falar sobre como eu fazia questões e aí você vai entender melhor com exemplos, fazendo questões junto comigo, qual é essa minha filosofia de destrinchar a questão em habilidade e entender melhor o motivo do seu erro. Confie em mim, isso é o que diferencia a pessoa que progride ao longo do ano de preparação, chega na questão inédita no dia da prova e acerta, daquela pessoa que patina e só anda de lado e no final das contas acaba variando muito na prova, esperando passar em uma prova porque Deus deu sorte naquele dia para aquela pessoa e aí ela foi bem. Não, eu quero que você faça como eu quero que você passe em várias provas e não que você fique dependendo de sorte. Você vai escolher a sua vaga se você seguir o que eu tô te ensinando. Te espero no vídeo sobre como resolver questões.